Oi, João. Excelente, hein? Trouxe aí um panorama geral aí, tirando muita fuxico, né? Que a gente ouve, Estados Unidos, Austrália, e fazem aquilo, fazem isso. Na realidade, é um desafio e o que a gente tem que buscar mesmo é a rentabilidade do nosso sistema. Por mais que você conhece bem Brasil aqui, né? Mas a gente vê diverso Brasil pelo tamanho, pela sua extensão, diversidade de climas, sistemas, localizações, Pantanal, Uhum. regiões secas, né? Regiões, então assim, cada um é um sistema, cada um se adapta a um local. Eu lembro da Austrália que tem as regiões mais ao norte, que são mais secas ou mais quentes, né? É um sistema mais de pasto, gado mais magro. Outras regiões que estão mais próximas de grãos têm mais confinamentos, né? O sul, regiões mais frias, com outras. O Brasil é a mesma coisa, né? E a gente tem que adaptar isso ao que é mais rentável economicamente, que acho que é uma frase que você colocou aí, que a gente vive batendo nisso, né? Às vezes o pessoal sai produzindo e com esses pacotes, né? Ah, faça isso, faça um confinamento, traz um pacote e bota aquele pacote e aquilo entra com um monte de gastos naquilo e ele acaba perdendo, não conseguindo fazer rentabilidade porque ele não adaptou o sistema àquela região, aquela localidade, não houve um planejamento da eficiência econômica do sistema, né? O que eu posso fazer aqui, o que me permite aqui, o que eu tenho fora da minha porteira que me ajuda, o que eu tenho dentro da porteira que eu posso utilizar melhor, né? Então, excelente aí, parabéns, muito bom. Vamos começar com uma pergunta aqui, a primeira aqui, a primeira, vou botar a primeira aqui, que foi: como está o consumo atual de carne no Brasil em relação aos anos anteriores à pandemia e ou à alta de preços? Ô, João, eu vou botar aqui rapidinho, a gente tem isso na plataforma, né, direto, mas o que a gente pode ver aqui, essa linha verde aqui, a produção está muito pequena, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco para vocês, mas a linha verde aqui é a produção, essa azul é a produção de 2 anos atrás de carne, a produção do ano atual e a produção do ano, desculpa, a produção do ano passado, em amarelo, e a produção do ano atual, né? Então a gente vê aí que é uma produção um pouco menor, e isso vem casado aí com uma exportação, né? Agora eu mudei o gráfico para exportação, mesma coisa, né? Então a gente vê que os patamares de exportação, ao contrário, enquanto a produção veio caindo, as exportações começaram a subir. Então a linha azul aqui é 2 anos atrás, a amarela foi o ano passado, e esse ano estamos indo muito bem. Consequentemente, produz menos, exporta mais. O nosso consumo interno aí, a gente está com uma disponibilidade de carne para o consumo interno muito baixa, né? Então, estou mudando novamente o gráfico. Vocês vão ver aqui que a linha azul, que é 2 anos atrás, sobrou de carne aqui dentro. O ano passado é esta linha amarela, e esse ano nós estamos com um consumo menor. O que no mix aqui, nós temos no ano aí ao redor de 7, 6% a menos de consumo interno que o ano passado, que é menor do que 2 anos atrás. Então, o Brasil, com essa crise, está sofrendo muito, né? E o consumo interno tem caído, tem se voltado para frango, consumo de frango e outras proteínas, assim como em alguns lugares do mundo, tá? Não é só o Brasil, não. A carne explodiu de preço aí em muitos lugares, regiões pobres com pouca renda para consumir carne acabam baixando para consumos menores, né? João, tem uma segunda pergunta aqui que acho que envolve aí talvez um pouco o que você pode trazer aí, né? Perguntaram para mim, mas acho que você pode contribuir. Há um grande receio de perda de consumo quando se fala em implantes, né? Antagonistas, hormônios e promotores de crescimento. Como os Estados Unidos enxergam essa questão, né? Como é que está esse debate aí? Como é que são as pressões aí? Acredito que o público consumidor ele não tenha conhecimento a respeito dos princípios fisiológicos de implante, de ionóforo. Então se cria esse
né, esse paradigma e essa propaganda enganosa a respeito do efeito deletério desses produtos, e é da maneira que é vendido para o público, mas eles realmente não têm conhecimento, e eu acredito que muitos dos consumidores de carne não estão nem aí, porque, como eu disse, eles comem hambúrguer, comem carne moída. Esse apelo, eu acho que tem muito mais para exportação, porque existem países realmente que eles querem limitar um pouco, né, essa quantidade exportada aí dos Estados Unidos e querem pagar menos do produto, e hoje em dia existe essa rede de, por exemplo, a gente vende os nossos bezerros aqui na Flórida como natural. Isso quer dizer, o bezerro até a desmama, ele não recebeu ionóforo nem implante. E se você me perguntar, isso é rentável? Eu não posso te dizer que é sim ou não. Tem anos que a gente consegue um adicionalzinho, tem anos que não, mas teria um aumento de produção, então pode ser que a gente empate. Pode ser que seja um mercado mais flexível, porque tem gente que compra o nosso bezerro que vai para um lugar que não vai receber ionóforo implante, beta-agonista. Existem confinamentos que são os tradicionais, que vão usar todas as tecnologias para aumentar. Eu acredito que o público básico ainda tem muito pouco conhecimento das tecnologias, e existe, logicamente, a propaganda enganosa, como eu disse, mas eu acho que hoje em dia existem os nichos. Se você não quiser usar beta-agonista, ionóforo, fazer um negócio, são muito poucos que ainda existem, mas eles fazem isso e direcionam a carne dele, porque eles produzem menos, vão ter que vender mais caro, aí direciona para algum lugar da Europa que está com o requerimento desse produto. E se você retirasse essas tecnologias hoje aí, o impacto, você conseguiria ter preço da carne para vender sem essa tecnologia? Ou teria outros produtos? Como é que você enxerga isso? Você exportaria mais? Você ganharia mais mercado? Qual é a visão? Eu não acredito que ganharia muito mais mercado. Acredito que seria deletério, porque se produziria menos, e o que acontece aí o preço da carne teria que aumentar para o consumidor, e isso é péssimo para a cadeia, porque aí se cria esse estigma que a carne é cara, e a pessoa vai se distanciando cada vez mais da carne vermelha. Mas é uma questão de produz mais, produz menos, então tem que aumentar o preço, né? Porque o investimento é o mesmo. E uma questão de que se fala muito hoje é em eficiência. Então pode ser, se tirar esse beta-agonista e hormônio, na verdade você diminui a eficiência, né? Você produz menos, mas você diminui a eficiência, pode ser que esse animal vai comer o mesmo, a emissão de metano vai ser a mesma, muitas vezes vai ser até maior se você não usar o ionóforo. E você pode ser, porque ele vai ter que comer mais, pode ser que então vai ter mais dejeto, vai ter mais amônia no ambiente. Então tem todos esses fatores que eu acredito que é muito difícil, desde que seja uma tecnologia segura e comprovada como essas, beta-agonista, hormônio, ionóforo, eu acredito que são tecnologias seguras que tem que continuar, principalmente para manter o preço da carne acessível para a maioria da população. Legal, excelente, João. Vamos lá, no Brasil, como vocês sabem, né, é proibida várias dessas tecnologias, né, e há uma discussão aí muito em relação à perda de mercado, né, que nós sabemos que tanto a Austrália quanto os Estados Unidos, a Argentina, utilizam tecnologias e são tidas como carnes de melhor qualidade do que o Brasil, né. Então, às vezes, esses conceitos precisam ser melhor esclarecidos, né. Mas, vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui, Cauê Trivelato. Modelos produtivos com maior eficiência em relação aos serviços ecossistêmicos são os futuros da pecuária brasileira mundial. Acredito que sim, né? Você tem que ter mais eficiência, não há dúvida, e com conjunção de um ecossistema, trabalhar com isso daí, eu acredito que é o futuro, sim, não tem muito jeito. Só voltando à pergunta dele, Alberto, eu acredito, o que a gente não fez por muito tempo foi capitalizar em todos os serviços ecossistêmicos que a gente faz, como produtor de gado de corte. Porque as pastagens são os maiores sequestradores de carbono que tem.
E a gente tem trabalho hoje em dia provando isso. E também diminuir emissão de qualquer greenhouse gas, né? A nossa produção usa muito pouco adubo nitrogenado que emite nitrous oxide, né? Óxido nitroso. Então, eu acho que o que faltou nesse tempo foi realmente a gente contabilizar e promover as coisas boas que a gente faz. Mas não tem dúvida que hoje em dia a corrida é exatamente para isso, para promover todos os sistemas, os ecosystem services aí que a gente tem na cadeia pecuária, não comparado com outros ramos de agricultura, mas comparados com qualquer atividade. Sem dúvida, eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar com isso. Até tinha aqui no resíduo da minha apresentação aqui um material dessa questão que eu acho que é super importante, né? Teve uma outra pergunta aqui que também fala um pouco sobre esse assunto. Aproveitar a questão de emissão ou sequestro de gases de efeito estufa no sistema de pasto no Brasil e nos confinamentos. Eu acho que, eu vou até compartilhar para vocês um pouquinho na tela aqui, né? Tem duas questões aí, quer dizer, há algumas tecnologias aí que têm chegado para utilizar de outras formas, né? Essa questão de monoenzinas e outros produtos estão sendo aí, com outros produtos que vem chegando, tem ajudado a melhorar essa produtividade, né? O efeito aí, né, em recria e engorda de suplementação proteica é muito grande, né, gente? Quer dizer, você passa a melhorar o seu desfrute, quer dizer, um sal mineral contra um produto com mais alto consumo na seca, né, e baixo consumo nas águas, aumenta a produtividade, esses efeitos são gigantescos. É aqui um trabalho muito interessante da Embrapa, que eu não sei se esses dados que vocês têm por aí também, bom, mas o balanço estimado desse efeito de emissão e sequestro, né, aqui pela Embrapa foi feito esse trabalho, que ao redor aí mais ou menos de 1 UA de tecnologia, essa linha azul, né, que mostra o balanço dessa emissão, ao redor de 1,5 UA mais ou menos, você já está com um balanço igual aí no sistema, e acima disso você já está sequestrando do sistema, né, carbono. Não sei se você tem algum dado em relação a isso, né, mas é bem interessante para a gente poder estar observando isso daí, né, João? A região, o sistema, clima principalmente, porque, por exemplo, emissão de dióxido nitroso, que é um dos gases mais fortes, né? Embora a concentração dele na atmosfera é menor, mas ele é um dos mais fortes. Os principais fatores relacionados à emissão de dióxido nitroso em pecuária são o clima, são as variações climáticas, muito mais do que as práticas de manejo que a gente usa em geral. Então, é muito difícil, novamente, comparar, talvez, sistema de produção, comparar regiões, mas existem tecnologias, que é isso que a gente está tentando promover, que não só você aumenta a produtividade da sua propriedade e a rentabilidade, mas também ajuda aí a mitigar esses efeitos. Um problema que nós temos hoje em dia é que não existe um mercado estabelecido para isso. Aí, todo lugar que eu vou, tem alguém querendo criar uma empresa nova, falando que existe essa oportunidade, que os produtores já estão sendo pagos pelo carbono sequestrado. Por enquanto, não existe nada disso. Um ou outro criou uma empresa, comprou o próprio carbono para servir de exemplo, né? E esses dias eu ouvia muito a propaganda, porque, por exemplo, no estado do Nebraska tem 50% de grassland. No estado do Nebraska, eu ouvia que os produtores estavam sendo pagos. Quando fui lá e visitei com meus amigos, eles não estão sendo pagos coisa nenhuma. Ainda é muita conversa. Mas eu acredito que a gente conseguindo provar e mostrar o que a pecuária traz de benefício nesse sentido, com certeza daqui para frente a gente aí tem um pouco mais de argumento, né, para tentar fazer isso eventualmente capitalizar, né, e ser convertido em recursos para a pecuária. Né? Uma outra pergunta aqui para você também, ó. João, como é a relação dentro dos elos que compõem a pecuária? A recria e engorda aí nos Estados Unidos? É diferente um pouco nos Estados Unidos, porque é bem verticalizado, são bem separados, principalmente por causa de região e condições climáticas. Então, você vai ver que a cria é bem localizada
uma boa parte, todos os estados têm cria, mas uma boa parte da cria estão aí nos lugares que tem um pouco mais de, como no Southeast dos Estados Unidos, mas muitas vezes as pessoas que têm vaca, eles não recriam e não engordam. Na maioria das vezes, poucos produtores de vaca, eles mantêm o animal no confinamento, porque é um risco muito grande. Aqui, como não tem terminação a pasto, o animal tem que ir para o confinamento. Isso é uma outra atividade, completamente diferente, porque botar um animal no confinamento, você tem que especular no mercado de commodity, você tem que saber lá todo dia, você tem que ter um parceiro, um confinamento que realmente você confia, e as variações do mercado são enormes, então muitas vezes a pessoa que tem cria, só tem cria, os recriadores são pequenos, mas ainda existe, é uma recria bem curta, é uma recria de oportunidade, muito mais do que colocar peso no animal, então é uma recria de oportunidade, e depois vem a engorda, que é bem separada, e eu diria que 99% da engorda é feita em confinamento. Então, aí entra na categoria confinamento, que é um negócio à parte, muito diferente, por exemplo, da cria e da recria. Legal. Qual a melhor forma de venda para o gado confinado? Peso vivo com rendimento, peso morto e confinar na idoneidade do frigorífico? Essa é uma questão muito abordada, que idoneidade, isso daí, como é que tá? Como é que são essas questões? Bom, aqui nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, eu aprendi um pouco na Austrália também, que essas decisões são feitas muitas vezes de acordo com o mercado, mas é como qualquer decisão de compra e venda, muita gente vende porque acha que o mercado do peso vivo está muito melhor, está muito mais atrativo, ele vende no tempo que embarca um animal dele, manda para o frigorífico, mudou o mercado. E aí o spread do choice, ele tem um gado muito bom, né, que tem o choice ou tem prime, aí ele perde dinheiro. Aí tem gente que tem gado bom, que já vende o animal nos programas de seleção, porque sabe que o animal dele é selecionado para produzir carcaças prime, ele entra no CAB, né, no programa do Angus, ele entra em outros programas, que tem vários, né, e aí ele já consegue um pouco, ele, em teoria, consegue um pouco mais de prêmio, em teoria. Mas existem muitos produtores, que é uma grande maioria, que eles trabalham muito com raça continental, animais maiores, muito mais produção de carne. Esses produtores, eles têm esses brokers, principalmente na região de confinamento, Kansas, Nebraska, norte do Texas, Oklahoma, e essas pessoas estão no dia a dia ali na operação e eles tentam buscar um mercado melhor. Mas eu não acho que tem um pior ou melhor, como é aí no Brasil. Eu acho que os dois têm o risco e aí é parte do negócio, né? De assumir o risco e tomar uma decisão. O produtor americano e australiano tem subsídio do governo? Não tem. É outra lenda. O milho, soja tem subsídio, milho tem subsídio, pecuária de corte, pecuária de leite não tem subsídio nenhum. Não, o governo não dá nada para pecuária de corte. Quando o governo Obama tentou salvar a pecuária de leite, os produtores não quiseram ajuda do governo naquela época. Hoje pode ser que eles vão até mudar de ideia, mas não existe subsídio para pecuária nos Estados Unidos. Eles usam, provavelmente, a taxa de juros mais baixa, né? Como é no país inteiro, como é para se comprar uma casa, como é para agricultura também. Mas não existe subsídio. Existe subsídio para algumas culturas anuais que são chave, como milho, soja, trigo. Legal, estou deixando o João ir respondendo, que tem que sair aqui às 8h30. Então eu vou mandar mais uma pergunta para ele, para a gente liberar o João aqui, e depois a gente faz o encerramento. João, última pergunta aí para você. João, na agricultura, a intensificação é uma realidade? Por exemplo, os de adubos químicos. E por que o mesmo não acontece na pecuária de corte? Não sei se acontece aí ou lá fora. Como é que são esses sistemas aí? Conta pra gente. Eu acho que quando a gente fala de agricultura anual, principalmente, a gente tem aquela janela de produção que a gente, né, fica à mercê do clima, mas existe aquela necessidade de você ser o mais eficiente possível. Logicamente, como eu disse, é uma questão de eficiência, através de
de informação técnica, né? A gente, se foi provado que a gente põe 150 kg de nitrogênio no milho, a gente consegue um retorno em certa região, é isso que a gente pôr. Pode ser que se a gente puser 200, aumenta a produção do milho, mas não é economicamente viável, né? Então, eu acho que na pecuária, na agricultura, a intensificação é uma realidade e a economia de escala também é uma realidade, porque é um ciclo que é separado dos demais, né? Uma coisa bem centralizada. Quando a gente fala de pecuária, eu acredito que tem muitos outros fatores que entram nessa principalmente porque a gente usa a maioria das vezes culturas perenes, a gente associa a variação solo, planta e animal, a gente está à mercê do mercado do animal, né? Que muitas vezes é difícil estocar, que não acontece como por exemplo, com milho e com a soja, né? Quando a gente tem um animal terminado, a gente não pode continuar tratando dele, o milho e a soja a gente pode colher, pôr no silo. Então, acho que a característica também do fato de a gente trabalhar com culturas perenes, principalmente no Brasil, aqui na Flórida, é outra coisa, que varia muito. Então, muitas vezes, essa aplicação de insumo, não estou falando que não é econômico, a gente aplica adubo, aplica calcário, mas existe uma sensibilidade nesse retorno ao investimento muito maior do que em culturas anuais. E eu acho que a beleza da pecuária é isso. Se você for no produtor de frango, você vai ver, você vai passar por vários e eles vão ter o mesmo sistema de produção. A ração é parecida, o frango é parecido, entra 45 dias, mata. Se você viajar e for em 10 fazendas no mesmo município, você vai achar 10 produtores diferentes, cada um tem uma raça, cada um tem um capim, cada um tem um solo, cada um tem uma cerca, cada um tem um curral. Essa que é a beleza da pecuária, e isso causa essa diferença na rentabilidade, né? Isso atrai as pessoas à pecuária, mas isso também gera esses desafios de não ter um sistema que você vai intensificar, né? E você vai conseguir aquele resultado imediato. Você, como eu disse, você pode tecnificar, e aí os resultados, eu acho que a intensificação pode ser que virar automática, né? Excelente, João. Eu sei que você tem que sair aí às 8h30, estamos no seu horário aí. Agradeço demais aí sua palestra, né? Seu tempo aí de contribuir aqui com os brasileiros e a saudade do nosso país aqui, né? Eu que agradeço e eu coloquei meu e-mail no final da apresentação aí, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato, né? Sempre um prazer falar com Legal, vou deixar aqui. Tem mais perguntas aqui, algumas estão mais relacionadas à minha parte, eu vou responder algumas aqui e você está livre aí para ir saindo, dar tchau para o pessoal. Obrigado novamente pelo convite, Alberto. Foi um prazer estar com vocês e para todos aí que gastaram um tempinho para estar no encontro com nós hoje. E é um prazer muito grande aí poder ter um encontro com os nossos irmãos brasileiros aí. Qualquer coisa, por favor, não podem entrar em contato aí que será um prazer. Grande abraço a todos. Excelente, João. Grande abraço para você. Pessoal, vou responder mais uma ou duas perguntas aqui relacionadas ao mercado Brasil, né, que acho que estão um pouco mais da minha praia do que do João, né? Tem aqui uma pergunta da Giovanni, né? Em cenário mundial que aumenta a demanda por carne, qual a importância do mercado interno na manutenção de preços? Agora, isso de uma forma global, né? Sempre que você tem um mercado forte, ele é extremamente importante, tá? Eu vi crises na Austrália, quando teve problemas em relação que eles exportam 70% do que eles produzem, eles não consomem muita carne. Quando você tem problema de exportação e as exigências de exportação são muito maiores do que de mercado interno, eles não tinham o que fazer. Então, fecha navio específico para exportar animal vivo, fecha navio que exporta carne, fecha tudo, toda uma indústria que está relacionada àquele tipo de exportação é fechada. Quando você tem um consumo interno forte, você consegue direcionar se a sua proporção de exportação, se um mercado fecha dessa sua exportação, você direciona ela para o mercado interno ou distribui isso. Então, essa é uma vantagem do Brasil, né? O Brasil ainda tem 70% do seu consumo no mercado interno e isso dá uma força ao mercado excepcional, né? Quer dizer, se a carne, e o brasileiro gosta, né? Então, qualquer quedinha no preço da carne, o brasileiro absorve isso de uma forma muito rápida aqui. Tem uma outra pergunta aqui que eu vou deixar para o
o Cauê, né, fez uma pergunta para o João, mas, Cauê, eu vi que esse material relacionado ao material sobre estratégias e técnicas para diminuir o impacto de condições adversas em relação à seca ou frio, geadas, tem alguns materiais, alguns dos nossos webinários aí, que falam sobre conservação de forragem, vedação de pastagens, técnicas e modelos para você fazer isso, produção de silagem. Então, você pode ir lá, baixar esses materiais, estão disponíveis aí no nosso webinar gratuito, aí você encontra no nosso site, tá? Pessoal, basicamente aqui, entendo eu que a gente respondeu 90% das perguntas. Agradeço a todos aqui por esse tempo, por estar com a gente, por estar participando e ficar com a gente até agora. Meu e-mail, vocês já têm aí, quem vem, conhece, vou deixar aqui para vocês, quem tem alguma dúvida aí, ou quer saber mais sobre os nossos materiais, sempre tem lá como é que você se comunica com a gente. Não esquece, curte aí o nosso, se você gostou desse material, é importante para a gente. Se inscreva no nosso canal, mesmo venha nos nossos materiais e façam os nossos cursos aí, que a gente está sempre trazendo material para você, de ponta aí, para vocês estarem melhorando a rentabilidade do negócio de vocês. Um grande abraço e muito obrigado a todos vocês.